Está entrando no ar Portos, Aeroportos e Modais, com Ednei de Oliveira. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Portos Modais, o podcast que navega pelos caminhos da infraestrutura, da logística e do desenvolvimento urbano. Hoje, neste programa, temos dois convidados especialíssimos, que é o Rogério Regazzi, né, é um especialista em acústica e poluição ambiental, e o Ricardo Lima, que é engenheiro mecânico. Rogério, seja bem-vindo. Ricardo, seja bem-vindo. Vamos falar desse assunto que eu tenho certeza que é muito importante, porque a poluição sonora causa estresse, doença, uma série de incomoda, as pessoas ficam irritadas. Então vamos bater um papo sobre esse tema, que eu tenho certeza que é de interesse da saúde, principalmente de todos. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado. Primeira coisa é agradecer esse convite mais uma vez aqui também da associação. Eu sou formado pela UFRJ na área de mecânica, mas também fiz várias pós-graduações e mestrado ligado à questão de poluição sonora, poluição, junto com a antiga FEMA, lembra a FEMA? Virou INEA. Lembro, agora é INEA. Né? Fiz a segurança do trabalho, engenharia legal, que é uma área bacana, engenharia, que eu acho que todo mundo tinha que fazer, né? Sim. Você traz a questão legal, normativa, legal, mas Exato. De perícia. E finalizei minha formação com mestrado em metrologia e qualidade industrial no IMETRO. Então, eu acho que a gente tem uma qualificação para falar sobre acústica e vibração, porque eu trabalhei no laboratório, no campus avançado de Xerém, na divisão de acústica e vibração do IMETRO. Maravilha. E é importante a gente entender que os modais são as maiores fontes de ruído hoje das grandes cidades. São chamados fontes móveis, porque nós temos fontes fixas e fontes móveis. Então, dessa forma, a gente consegue o quê? Através desse podcast, trazer quais são as normativas, o que a cidade precisa fazer, os desenvolvimentos que a gente precisa fazer, focando em exemplos aqui que está acontecendo atualmente no Santos Dumont, né? Que você sabe que grandes voos poderiam ser transferidos para o Tojambim, e vou falar com vocês as normas utilizadas, as medições que a gente vem fazendo. Já fizemos um estudo para o metrô do VLT, né, na época que ele estava usando um alarme muito alto, etc. Porque não é para fazer barulho, mas acaba você introduzindo o aviso, né, o alerta, como uma fonte móvel e desagradável, principalmente em determinados horários. Perfeito. Correto? Ricardo. Eu sou Ricardo Lima, sou engenheiro mecânico, tenho mestrado em engenharia oceânica e dentro dessa área de portos. Ótimo. E atuo com o Rogério já alguns projetos em diversas indústrias, né? Tem a Vale, né? A gente está atuando agora junto na Copel, sempre ligado a esse tema de ruído, né? Que além dessa questão de chatear, de trazer o estresse que você trouxe, acaba trazendo implicações legais às empresas envolvendo os custos, né? Então hoje a gente tem uma judicialização muito grande desses problemas, né? Que aí levam, além do estresse, a perdas financeiras para a empresa e tudo. Perfeito. É importante dizer para o nosso público modais. Modais é todo tipo de transporte. São as modalidades de transportes que nós temos. Então a ferrovia é um modal, hidrovia é um modal, porto é um modal, rodovia é um modal, né? O aeroporto, o aéreo é outro modal. Então, transporte a rodovia, caminhões, o trem, navio, aviões. Então, a poluição sonora ela é muito intensa. Como você disse, a questão do próprio VLT aqui no Rio de Janeiro. Realmente, quando a gente entra num ambiente desse, é uma coisa interessante, porque a gente não percebe o que está incomodando, mas a gente fica irritado. E muitas vezes é o barulho ali do apito de chamar a atenção do passageiro. O metrô também nós temos esse problema, às vezes é muito alto o som. Nós temos problemas até em restaurantes, que tem pessoas que não conseguem conversar. Então, nós vamos falar disso, nós vamos falar sobre a legislação sobre essa área, e temos aqui dois especialistas que tenho certeza vai enriquecer bastante o nosso conhecimento. Para que, assim, uma pergunta bem óbvia, o que é a poluição sonora, Rogério? A pergunta é o que é a poluição sonora. Poluição sonora é um termo que a gente utiliza É como se fosse a poluição também
do ar, né? Vocês têm as grandezas, né, físicas, químicas, biológicas também, que são consideradas poluição. Tá? A poluição sonora ela é considerada quando ela está acima de um determinado valor limite diurno ou noturno. E essa poluição sonora ela é determinística. Porque o que acontece? O ruído é subjetivo. O que pode ser ruído para um pode não ser para outro. Então uma das questões que eu queria passar para vocês é que o excesso de silêncio às vezes é a pior condição sonora que você tem. Vou te dar um exemplo, tá, Ednei? Você está dentro lá do teu apartamento, você faz uma acústica perfeita para você isolar o ruído externo. Aí o ruído externo vem de vento, vem da própria praia. O que você vai começar a ouvir? Ruídos indesejados. Na hora que o vizinho apertar a válvula lá do banheiro, você vai começar a ouvir. Você de noite vai pingando a gotinha lá do banheiro e é intermitente, você não consegue dormir e está silencioso. Se alguém caminhar em casa. Se alguém caminhar. Então, inclusive uma das tem que haver um equilíbrio, né? Uma das tecnologias que eu desenvolvi junto com o Ricardo, por isso que eu trouxe aqui, foi o mascaramento acústico. Você cria um ruído, obviamente, dentro dali, que tu mascara o outro. Olha que bacana, uma tecnologia nacional brasileira. Olha isso. Que foi publicada junto com a PUC Rio, lá para a área de metrologia, com o professor Maurício Frota, o professor Hall, tá? Que recebemos vários elogios externos, que ninguém fez isso para ruído externo. E uma colocação que eu queria passar para você. Você abriu falando de restaurantes. O ruído ele tem dois approaches, né? Duas formas de você atacar, o interno ou o externo. Questão de incômodo. E tem a questão ocupacional. Olha que interessante. São duas vertentes, interno e externo, também ocupacional, interno e externo. Correto? Então vou passar mais ou menos para vocês. O externo, ruído externo, você tem uma norma chamada ABNT 10.151, tá? Que é justamente o que o pessoal fica utilizando para justamente verificar shows, passagem de veículos, aviões, etc. E, na realidade, essa passagem de veículos, aviões, etc., tem mais uma norma que não é a 10.151, que é o incômodo no receptor. É a 16.425, 1, 2, 3 e 4. Só para ter uma ideia, inclusive, e até te perguntar isso, né, que é uma dúvida minha. A 1 é uma diretiva, 16.425, 1. A 2 é ruído aeronáutico, que ele separa o plano específico de zoneamento, né, de aeroportos, e o básico. O básico é coisa mais simples, são os L pontos. Então a gente já passa para a população que todo mundo sabe, principalmente essa região ali, tá vendo? Essa região que a gente está próximo à Lagoa, tem muito voo de helicóptero ou voo panorâmico. Isso, e existe uma normativa para você minimizar o incômodo. E minimizar o incômodo é o processo de rampa de chegada, a altura que ele entra, a altura que ele sai, o tipo de helicóptero que ele está sendo utilizado, porque tem helicópteros mais barulhentos, menos barulhentos, tá? Isso nessa questão. A pergunta nessa linha que eu estou atacando, para depois eu comentar outra. Das normas da BNT relacionada a modais, que é o nosso caso aqui. A 2 é aeroporto, né? Helicóptero. A 3 é ferrovia, não está completa. Está para ser publicada em consulta pública. E a 4 são ônibus, são todos os outros modais envolvidos com o trânsito normal, desde caminhão, carro, etc. Inclusive modais hoje que estão tendo uma grande mudança, que são os ônibus elétricos, né? Exato. Que justamente a gente só pensa na questão da poluição, né? Do ar. Não, um dos maiores viés de mudança nessa tecnologia é você ter uma mudança na paisagem acústica das grandes cidades. Perfeito. Eu morei na Tijuca um tempo, na Andrade Neves com o Zé Gino, tá, Ednei? O que acontecia? No dia que abriram uma linha de ônibus passando na Andrade Neves, eu não conseguia dormir a partir de 5h30 da manhã. E a gente fez recentemente, junto com o pessoal, avaliações desses modais. A diferença do elétrico pro convencional é muito grande. Então a gente não vê só essa questão, olha só, da emissão de particulados, da emissão de gases tóxicos, é o impacto na população, assim como o impacto também quem usa o ônibus, quem usa nós como usuários e até ocupacional, porque quem dirige o ônibus tem o viés ocupacional. Então, trazendo aquela chamada, logo que você começou, falando, tem interno, que eu estou dentro do restaurante, né? Nós estamos dentro do restaurante. E o restaurante tem música.
Você fica exposto. E quem trabalha lá também não fica exposto. Você vê, de certa forma, está todo mundo envolvido com essa questão. E mais aqui, a gente está querendo conversar com você com relação aos modais. Aí eu vou fazer a pergunta para você. Se eu tenho 1, 2, 3 e 4, 1 é diretiva, 2 é aeroporto, 3 é ferrovia, que está quase terminando, e 4 é o modal normal, tipo veículos, né, rodoviários, cadê o aquático? Que é importantíssimo, porque o projeto que você está trazendo hoje para essa daqui é fantástico, né? Que você traz o desenvolvimento, né? na economia azul, né? Quer dizer, na Baía de Guanabara, que tem vários municípios envolvidos ali, né? Você vai ter o modal circulando, passando perto de cidades, fazendo parte de transporte, pode ser transporte de pessoas, pode ser transporte de carga. Também a questão que você... por isso que eu estou te perguntando isso também. A questão do modal, se ele vai ser elétrico, pensa-se nisso, porque provavelmente é muito mais silencioso. E fomentar isso na norma da ABNT, que não tem o modal. Interessante, eu acho que nós podemos trabalhar nesse sentido, apesar de que já é o interesse nosso e o debate nosso dentro do projeto. E esse projeto que o Rogério está citando é o Complexo Portuário e Hidroviário do Rio Guandu, que é um projeto do Conselho, onde nós estamos hoje na fase de preparação para o estudo do EVTEA, que é o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que com certeza vai esse tema da acústica e da poluição sonora vai ter que estar sendo debatido, né? Até porque nós temos que trabalhar num posto sustentável. E a sustentabilidade não é só questão ambiental, né? Ambiental o meio ambiente entra o sonoro também. Essa questão da acústica. E aí, como eu estava falando com o Ricardo antes da gente estar iniciando, nós temos como uma das metas nossa, e o que vai depender, obviamente, do resultado dos estudos, se vai dar 15 metros de dragagem, os estudos vão apontar e a gente vai poder entrar navio e barcaças. Ou, se não puder fazer 15 metros, vai entrar só barcaças, e uma das exigências do projeto vai ser que ela tem que ser sustentável, ou biogás, ou um biodiesel, ou elétrica, né? E você havia comentado sobre esse trabalho, sobre a questão de barcaças elétricas, né? Isso é muito interessante nesse trabalho, né, do propulsor elétrico, e também a possibilidade de ter veículos, ter embarcações, mais leves, e dessa forma você diminuir a necessidade de calado que entra nessa questão da dragagem. Então a gente com isso consegue ter embarcações que são mais econômicas, né? A gente sabe que o custo tanto da poluição, mas o custo financeiro do diesel também é proibitivo, né? Para essas viagens, encarece a viagem no caso do modal para passageiros, por exemplo, né? A gente sabe que o custo da passagem vai influenciar na adoção desse modal ou não. E a embarcação 100% elétrica você consegue, você pode estar utilizando tecnologias alternativas, além do biogás, como o hidrogênio, como o painel solar, né? Então tudo isso... Tem muitas alternativas. Exatamente. Hoje, né? E pode pegar esse projeto para tentar, alavancar financiamento aí com o BNDES e outras instituições. Fora desse projeto nosso, do complexo, no Rio de Janeiro nós temos um estudo que o Conselho também está empenhado, apesar de não ser um exclusivo nosso, já é uma ideia antiga, que é o transporte aquaviário na Baía de Guanabara, interligando Magé, toda aquela região, porque como que as pessoas vêm de lá para cá, para o Rio de Janeiro, e é diário? Sim. É pela rodovia, é pela Ponte Rio-Niterói. Então nós temos um drama muito grande das pessoas enfrentar todo dia, sendo que nós temos o mar à nossa disposição e é pouco explorado isso. Então é uma das intenções nossa também, estar aprofundando nesses estudos, incentivando que a coisa avance, né? Embora a gente saiba que a política no Brasil ela é bem complicada, né? Infelizmente nós temos técnicos e pessoas ocupando cargos públicos que não têm a mínima noção do que é uma poluição ambiental, uma poluição sonora, do que é necessidade do empresário. São cabides de emprego, isso infelizmente é a realidade nossa. É por isso que nós temos um país rico e o povo pobre. Sim. Eu sempre falo isso, né?
E não é culpa do país, não, porque o país ele oferece todas as riquezas que nenhum país do mundo oferece. Em tempo, em terras férteis, em clima, em tudo. Sim. É o povo. E é a cultura. Então, com o advento da internet, graças a Deus isso está mudando, porque a comunicação ela não parte só de um único veículo direcionado para começar, para fazer a cabeça das pessoas naquele sentido. Sim. Então hoje a pluralidade de ideias, né, é debatida na internet com exaustão, tem as coisas boas, tem ruins, mas esse é o mundo. E a internet é o reflexo desse mundo. Então eu sou a favor da liberdade de expressão, liberdade de comunicação, porque é a forma da gente crescer, né, e de que as pessoas cresçam também. Perfeito. Né? Nós temos um problema de educação, os cursos de engenharia. Nós estávamos conversando com o presidente do CREA, o Miguel, e o do Sidney, do CAU, né, do Conselho de Arquitetura, sobre essa questão do preparo do jovem. Ele, segundo eles, diminuiu muito o interesse de pessoas estudarem engenharia. Né? Então é um momento que as pessoas, os jovens, podem olhar para esse mercado, porque é um mercado que tudo tem engenharia. Exato, tudo. Exato. Não existe nada que não tem engenharia. Perfeito. E como você falou, você está dando a internet da acessibilidade ao conhecimento. Isso. Acho que é um dos principais porque pontos. Eu acho assim. E todos ganham. Se todos. você analisar, aí quando a gente traz o viés político, eu sou bem técnico, na área técnica, mas a gente tem que se envolver na questão política. Depende. Meu irmão, o Renato Regaz, é mais na área política, eu sou um pouquinho mais na área técnica. Olha só o que você acabou de colocar. Como é que o conhecimento é bom para todo mundo e as pessoas certas nos lugares certos. Quando você traz a gente aqui, e a gente está falando da questão do modais, né? Você sabia, por exemplo, a gente tem o Santos Dumont, né? A gente sabe que a própria Fijian gostaria que os voos fossem mais para o Galeão, que é na realidade o Tojobim. Por quê? Porque estamos perdendo demanda para São Paulo, para os outros estados. E por quê? Por causa do Santos Dumont, que acaba trazendo os voos de aviões grandes, não são voos internacionais, mas se você começa a colocar no Tojobim, o aeroporto começa a ter mais investimento, as pessoas vão estar mais utilizando, você vai abrir um viés de mais voos internacionais, vai resolver um problema. Ao mesmo tempo, você resolve outra questão, a questão do ruído, toda aquela área que o Santos Dumont, de certa forma, tem um impacto. Você tem Catete Centro, você tem Botafogo, você tem Flamengo, você tem a Urca. Nós há anos fazendo monitoramento com sistema de monitoramento contínuo ali próximo, devido aos grandes eventos. Você sabia, Ednei, que o Santos Dumont até 23 horas, tem 11 horas da noite? Você sabia quanto é o valor de impressão sonora que passa em cima da Urca? Chega a 80 dB, 77, 80. É proibitivo isso aí. Proibitivo, acima de 70 proibitivo. Mesmo que você... É muito alto. Aquilo ali, por quê? Você está num ambiente que já não tem muita circulação de carro, nem um ruído de fundo alto. Que você tem um morro que reflete o som. E tem um mar. Tem um mar, exatamente. Então, olha a questão. Então, o que mais incomoda, na hora que você tem um nível de pressão sonora elevado, desagradável, é a diferença entre o residual e o que vai passar. Essa diferença acima de 10 dB é praticamente proibitiva. Tu acorda, não tem jeito. Se você conversar com qualquer morador, ele vai falar isso aí. Bom, a gente não poderia mudar um pouco isso aí? Mas vamos tirar as lojas. Não, através desse projeto que você mesmo falou, de integrar os municípios, os transportes, tinha uma ideia de trazer também gente da Barra, a gente pode usar o Santos Dumont para várias outras questões. Continuando a ter voos, mas aviões menores, menos barulhentos, helicóptero, o próprio VTOL, que é a questão futura daqui a 2, 3 anos, sendo uma realidade, ser um centro, tá? Como se fosse um shopping, trazendo mais gente lá, quer dizer, ninguém vai perder, porque, obviamente, quem investiu lá vai ficar, poxa, vai tirar os voos daqui? Não, você corrigir, e você é até melhor que a gente para falar como você poderia corrigir isso através dessas questões de transporte. A gente sabe que tem aquele aircraft, né? Ali o Santos Dumont Aircraft entra direto, você pode trazer mercadoria como você pode trazer gente, você concorda? E tem uma pesquisa na Áustria, tá, Ricardo? Cada 1 dB que você aumenta, você perde R$1.000 o metro quadrado. Perde todos. Porque a prefeitura, ela ganha o PTU em cima do valor do metro quadrado.
É um debate muito intenso que está sobre isso aí. Obviamente o Santos Dumont eu não sou a favor de desativá-lo, de espécie alguma, mas é um modelo, como já caminhou para isso, com hotéis, com shopping e com voos menores, né? Voos domésticos menores, com helicópteros e também porque ali é um terminal também marítimo, que você tem Maricá, tem essas cidades próximas, Niterói, enfim, você consegue fazer essa movimentação do complexo, no caso do Tom Jobim, né? Melhorar, porque a demanda é um aeroporto muito grande. Sim. E que tem os voos internacionais. Realmente esse debate ele está no mercado, né? Para que as pessoas possam optar. Eu sou a favor de manter o Santos Dumont, porém com algumas mudanças nesse sentido. Mas a acústica, né, é tema relevante. O que você pode falar mais sobre esse assunto que possa impactar as questões dos modais? Tá. O que a gente hoje tem, né? Tecnologia. Aqui a gente está tendo um equipamento, só para você terem ideia. Ele está instalado ali perto do shopping, né? Ali do que a gente chama do Shopping Leblon. Tem também um instalado ali no Jardim Botânico. A gente faz controle de eventos e também passagem de helicóptero, tá? O que eu quero passar para vocês é que hoje a gente tem tecnologia que consegue avaliar a paisagem sonora do local e tanto a prefeitura como as responsáveis pelos transportes terem um balizador para aumentar o que está sendo aumentado ou não com os modais atuais e os próximos. Por quê? O que acontece? A gente sabe que a gente é uma cidade barulhenta. Então talvez se a gente conseguir fazer um planejamento através não só da medição, né, como a modelagem para prever e você entrar com outros modais elétricos, você vai ter um menor impacto. Inclusive você redistribuir isso aí. O próprio governo ele estava para uma proposta de deixar os ônibus, né, praticamente de graça. Por que não atacar os modais elétricos e deixar os elétricos de graça? Já seria um grande incentivo para a cidade. Obviamente você somando, você não tirando os outros. Porque o que acontece? Sabe que está tendo uma mudança muito grande depois do Covid, as pessoas estão usando menos transporte público, né? Não adianta a gente criar... home office mas ao mesmo tempo, como você está colocando da Baía de Guanabara, você tem o modal trazendo mercadoria. A gente sabe que agora no Rio de Janeiro foi inclusive um projeto de excelência, está tendo toda a mudança lá do tráfego, aumentando 2 pistas na serra, que é a serra que a gente chama Serra da Mantiqueira ali. Logo quando você sai de Nova Iguaçu e você vai para Barra do Piraí, né? Que está duplicando tudo. Isso faz com que retorne à Baía de Guanabara um ótimo, uma conexão dos modais rodoviários com os modais aquáticos, aquaviários. Por quê? Antigamente você não conseguia passar grandes carretas por lá. Nós tivemos na época, Ednei, que eu fiz alguns trabalhos para o metrô. O metrô, quando trouxe aqueles vagões, né, que os vagões eram franceses, né, depois passaram a ser chineses. Eles não conseguiam, eles tiveram um problema logístico incrível, porque você não conseguia trazer de São Paulo para cá, né, utilizando a serra. Hoje você vai poder fazer isso. Olha que bacana, você vai reviver, né, toda essa questão de transporte da própria Baía de Guanabara, trazendo economia, valorizando a economia do Rio de Janeiro, tá? Obviamente, se preocupando com a poluição sonora, a poluição do ar, para justamente a gente ter uma soluções futuras sustentáveis e valorando tanto a residência do morador. Imagina, você compra um apartamento, está cheio de retrofit aqui na cidade, tá? E cada vez mais modais barulhentos. O que vai acontecer com isso? Você vai ter uma desvalorização do teu empreendimento, quer dizer, você vai ter uma desvalorização da sua residência, e ao mesmo tempo o governo também tem, porque à medida que você diminui o valor, né, do teu apartamento, você paga menos IPTU. Quer dizer, é uma questão sistêmica interessante para a gente analisar em conjunto.
Inclusive nós temos um amigo em comum, que é o Ricardo, né, Salles, que é o vice-presidente da Associação Comercial, sim, que está fazendo um trabalho maravilhoso no sentido do ônibus elétrico, de tentar implantar e trazer o ônibus elétrico, que aí essa questão se resolve. Ele, me parece, a última informação que eu tive, fez uma reunião com os chineses e parece que tem a bateria de lítio, que é um problema, que pode pegar fogo e tal. O chinês já desenvolveu uma tecnologia que ela já evita, né, elimina esse problema, que é muito importante. Só que é aquela questão do lobby que nós temos das empresas, dos donos das empresas de ônibus, né? Infelizmente, o político ele se torna refém de empresários. Isso não estou falando aqui no Rio de Janeiro, estou falando geral, né? É raro a gente encontrar um político que ele esteja realmente comprometido com a população, com aquilo que é melhor para a comunidade, que é melhor para a população. Porque ele também pensa que tem muito modelo errado no Brasil, né? O modelo da eleição, o modelo que, queira ou não, a gente tem que discutir política. Política é o nosso dia a dia, né? Então, o Brasil, para que a gente fale de mudanças de modais, de mudanças de todo tipo de mudança, a principal é mudar a matriz política do Brasil, né? Nós estamos hoje um país invertido. A pirâmide está invertida. Sim. Nós começamos pela arrecadação de impostos, que 80% vai para o governo federal e depois ele redistribui para os amigos. Sim. Né? Se você for inimigo, você não recebe recurso. Então está errado. E quem sabe do problema é o prefeito, são os vereadores, é o que está direto com a comunidade. Sim. Então, a questão dos donos, porque hoje a gente, se pensar bem, a gente não escolhe os candidatos. Eles são escolhidos para a gente depois de escolher. Depois de votar, é verdade. Então você não tem o candidato avulso, que o Ricardo fala, pô, eu tenho uma ideia bacana, o Rogério fala, eu tenho uma ideia bacana, Você não pode, você tem que ser escolhido por alguém para colocar para a população escolher. Está errado isso. Mas sabe o que eu acho interessante? Essa informação, o podcast, a internet, isso que a gente vem passando é importantíssimo para justamente você o quê? Passar o conhecimento. Exato. Não é que a gente seja verdade absoluta, não, né? Obviamente mas passar o conhecimento. E detalhe, eu acho que todo mundo, todo mundo, até o próprio político, que quando tiver o conhecimento, talvez ele mude de opinião. Que é o que a gente está trazendo aqui. Eu vou fazer um fato interessante, que com relação a modais e transporte, né? Que a gente está falando dessa questão aeronáutica. Você sabe que Jacarepaguá tem um aeroporto. Uhum. Ele é federal, né? Então o que aconteceu? Depois da pandemia começaram a usar muito aquele aeroporto. A gente desenvolveu um equipamento chamado radar acústico, botamos até na casa de um amigo nosso e usamos isso num projeto de pesquisa da Vale. Por que radar acústico? Que a gente media o nível de pressão sonora, ligava uma câmera, você via o avião, o helicóptero passando ali em cima ali do Alfa Barra. Ou daquelas regiões ali. E o quanto ele estava emitindo, de ruído. É absurdamente alto. Sim. E o que acontece? Obviamente a Petrobras é uma empresa fora de série, como os dois EPCs. Mas o que acontece? Você premia o piloto a ele gastar menos. Ednei, quando o piloto vem lá do mar, você acha que ele vai passar mais alto? 500 metros para cima? Não. Ele passa muito baixo, é proibitivo. Uhum. Eu chego a medir 80 dB, 83 dB no terraço. Você tem noção de valorização que isso é a maldade que é isso para a população? Tá? O estresse que causa. Nós temos outros aeroportos, nós temos Maricá, nós temos Macaé, nós temos Cabo Frio, que está subutilizado, que é internacional. Você que está nessa área. Quer dizer, para que isso, Ednei? Por exemplo, Rogério, você tocou num ponto importante. Nós temos a Ilha dos Tavares aqui em São Gonçalo, no Bagrinho ali, ela tem um espaço fantástico, Z4, para se implantar um aeroporto de suporte logístico para as plataformas. Então você evita de passar pela cidade, lá no Jacarepaguá você fica no mar.
É mais fácil para o piloto, que ele pode vir baixo, Sim. é mais fácil para todo mundo que não gasta energia. Olha só que coisa interessante. Economiza em termos de distância. Geral, você já tá ali. É uma economia sistêmica geral. Olha, você acabou de falar, pô, ele não precisa ir mais alto. Ele vem mais baixo, não precisa subir. Ele não vai incomodar ninguém. Não, e agora imagina esse custo para a sociedade, para o morador da Barra, morador do Recreio. O valor de desvalorização dessas áreas residenciais. Você sabe que ali perto do aeroporto de Jacarepaguá tem os hospitais novos. É uma briga ferrenha. Exato. Só que a gente quer passar para você, para a sociedade, que existe solução para isso, existe medição e eles têm que atender. Por que não faz uma rede de monitoramento contínuo naquela área, usando o radar acústico que a gente desenvolveu junto com a prefeitura, junto com a associação comercial, junto com de uma forma assim proativa, entendeu? E aí, uma questão já gera aquele termo que você falou, né, que da vigilância acústica, né, onde esses sensores em rede ali ele consegue, né, tá trazendo um monitoramento de uma área maior, né? Então eu queria trazer também para esse debate aí o fato do Regazzi, né, muitos anos de experiência nessa essa área do monitoramento e a avaliação diagnóstico do problema sonoro. Porque o som, né, às vezes vem dali, reflete em numa parede, né? Então o som permeia por caminhos que precisa ter um diagnóstico com equipamentos que o Regazzi tem, a câmera acústica, né, para entender o real, qual é o foco do ruído, para que você faça um trabalho de contenção desse ruído efetivo, né? Porque senão você pode criar até uma caixa acústica, ampliar aquele problema acústico que a gente vê muito. Exato. Quando não é o... Aí entra a importância dos arquitetos urbanistas, porque você faz um planejamento em que você já prevê essa situação. Exato. Então, nós temos aqui no Brasil o problema da favelização, em especial Rio de Janeiro. Sim. Né? Favela não é luxo, não, é dificuldade. Gosto das pessoas que moram lá, adoro, tenho amigos, são pessoas excelentes. Eu não gosto da questão favela, da questão de você ter uma rua estreitíssima, não ter ventilação para saúde, correto, você não ter o mínimo necessário de saneamento básico para as pessoas. Porque tem aí, nós estamos agora, graças a Deus, começando o combate ao tráfico, à milícia, aos donos das comunidades, que a população é refém, né? Então, o planejamento de arquitetura, de urbanistas, e isso a gente tem essa preocupação, Regazzi e Ricardo, lá no complexo portuário, avançando o projeto, é uma área livre, limpa. Então, que haja o crescimento lá, mas de uma forma organizada e planejada, com urbanização, com ruas largas, com saneamento, para que a gente faça de qualidade de vida para as pessoas, né? Então, o Rio de Janeiro, nós temos esse mal, que eu até questionei, por que os arquitetos e engenheiros não denunciam, por exemplo, um loteamento irregular? Porque aquilo vai ser um problema para a sociedade pagar depois. Sim. E não é possível que o poder público não enxergue que está começando um loteamento irregular, sem planejamento, que vai ter problema de ruído, vai ter problema de toda quanto é sorte. Todo tipo de poluição, a sonora e a ambiental ali. Então, você vê que tudo entrelaça, embora queira ou não, tem gente que não gosta, não gosta de política, lamento. Quem não gosta de político tem qualquer um para administrar a vida dela, porque Exato. O político administra a nossa vida, as leis são feitas por eles, né? Graças a Deus a gente tem especialistas como vocês que podem auxiliar esses profissionais, esses políticos, né, para elaboração de leis que atendam a comunidade, que atendam a população, que se preocupem com questão, por exemplo, não é uma questão só técnica, é isso que eu quero dizer. Sim. É uma questão política. Sim. O aeroporto de Santos Dumont é uma questão política para a mudança. Depois da política vem os técnicos que vai falar assim, olha, a solução é essa. Então, se você não tiver a decisão política, não dá oportunidade para o técnico colocar o conhecimento dele, aquilo que ele estudou, aquilo que vocês desenvolveram. Você está falando desse desenvolvimento, desse equipamento que vocês colocaram no aeroporto de Jacarepaguá. Sim. Olha isso, por que não... próximo, a gente colocou próximo. Eu até fazer uma pergunta para você, caso você passar mais para a gente.
que existe, né, obviamente, investimento privado para fazer, que foi o nosso caso, tal ali, mas também existe, que a gente já fez, de prova de conceito, que a Vale, que as empresas podem utilizar e fomentar, porque as empresas, ela tem o ESG, né? E aquilo é propaganda dela, né? Faz parte da imagem dela. Exato. Inclusive de venda. Conta um pouquinho pra gente quais são o que a gente poderia trazer para empresas como a minha, a tua, as outras, a associação, para desenvolver soluções, porque a população às vezes não aguenta mais. Ela não sabe, ela não tem a noção. Para a gente usar até essas empresas para fomentar essas questões, a própria Petrobras, né? Exato. Que ela compensa, ela polui, mas ela tem como corrigir, como compensar, né? De certa forma. A poluição da Petrobras é alta, a gente não sabe, não é essa a questão, mas a atividade é poluidora, né? De forma geral, né? Não é elétrica, não é produção de energia elétrica. O carro-chefe dela é combustível fóssil, correto? Sim. Qual seria, assim, que eu podia fazer nesse viés todinho que a gente já trabalhou, para eles conhecerem e a gente trazer para a população isso aí? Eu gostei quando o Ednei falou, né, comentou o nosso Brasil como um país rico, né, como a gente tem os recursos minerais e até os recursos do capital intelectual, né? Então hoje a gente, para pesquisa e desenvolvimento, a gente tem faculdades que desenvolvem pesquisas, né, que são muito bem conceituadas no mundo todo. Porém, para essa pesquisa chegar ao mercado, efetivamente à sociedade, a gente tem o que a gente chama de vale da morte, né? Então tem uma pesquisa muito profunda que não consegue chegar à sociedade. Então a gente utiliza de ferramentas, né, que são projetos de pesquisa e inovação com fomento, né? Então hoje a gente já teve sucesso, em desenvolver e implementar mais de 22 projetos nessa linha de pesquisa, né, usando fomentos de diversas, desde as áreas públicas como o FINEP, né, BNDES, até a área privada, como o Rogério comentou do trabalho que são empresas que usam a Lei do Bem, que tipo uma incubadora? A gente é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, é uma startup, né? Uma startup, agora a gente já tem nossa sede própria, né? São alguns metros quadrados de desenvolvimento de tecnologias, mas com foco em... Fica onde, Ricardo? Fica em Maricá, né? A gente Maricá, tem uma área em Maricá, né? Bacana. Hoje a gente já trabalha desde a parte de modais, né? De veículos, da parte de eletrônica de potência, até a área de saúde, também com dispositivos médicos, né? É uma área que a gente tem mais de 60% dos dispositivos médicos importados. Então, é investir nessas pesquisas, acessar essas instituições de fomento, fazer esses contatos com essas empresas que têm lucro, que podem abater do seu imposto de renda, né, com a Lei do Bem, com incentivo, para poder levar essas tecnologias a mercado, efetivamente virar produto, virar artefatos, né? Vocês têm um trabalho fantástico, eu acho que é isso que precisa realmente, essas iniciativas, a gente apoia muito isso, porque é a solução, é o caminho, né? Agora tem a grande dificuldade, o dinheiro. Sim. Então nós temos algumas instituições que elas, a princípio, elas são criadas para esse incentivo, que é a FINEP, que é o FAPERJ, né? Enfim, o BNDES. Vocês encontram dificuldades para ter acesso a essas pessoas, os iniciantes? Os pequenos, eles têm dificuldade para acesso a esse recurso ou está fácil? É fácil, não é, né? Assim, com certeza tem. Deveria ser fácil? Deveria, assim, que justamente para que a gente torne essa nação com o potencial que a gente tem, né? As coisas têm que parar de ser compradas, simplesmente adquiridas e serem fabricadas aqui, né? Então tem coisas simples, né? Isso, então, você tocou num ponto interessante. Então, e para isso o fomento, né? No país. Nós temos pessoas às vezes que vibram com a importação da China de produtos, nossa, é um décimo do valor. Nós estamos matando a indústria brasileira. Totalmente. Então a gente tinha que ficar triste, não é alegre. Exato. Porque é uma ilusão você achar que você está comprando um décimo do valor, mas nós estamos fortalecendo o parque industrial da China, não é do Brasil. E aí nós temos eu falo para você porque a gente vive também, é pequeno, em alguns projetos que a gente vem desenvolvendo,
a dificuldade de acesso, por mais conhecimento que a gente tenha. Imagina uma pessoa que não tem o conhecimento que a gente tem. Já é difícil para a gente, imagina uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, mas que é criativa, porque o brasileiro, ele tem uma habilidade, ele tem, inclusive engenharia, nessa área, a criatividade do brasileiro é fantástica. Você pode ver que nós nos destacamos no mundo em relação a tudo. Nós temos brasileiro na Google, nós temos brasileiro nas principais empresas de tecnologia hoje, de IA, né? Até do Facebook teve brasileiro na época da criação dele. Então, o brasileiro é realmente muito criativo. Só que o que a gente tem de criminoso no Brasil é a falta de incentivo de investimento. E falta de informação. De informação. Porque a informação, quando você falou para ele, é fácil, não é tão bem divulgado isso aí. E ao mesmo tempo, quando você vai fazer e vai acessar esse fomento, você precisa triangular com a instituição tecnológica, pode ser universidade, pode ser o Inmetro, pode ser o IPT, pode ser... Você tem que triangular com a empresa. Então, mas aí... Então você... eu vou te falar o seguinte, aí que está o nó. Porque, por que a China cresceu como cresceu? 50 anos atrás a China era o quê? Era menor que o Brasil. Menos que o Brasil. Isso. O PIB deles é bem menos. Né? Singapura era $500. Hoje está $80 mil o PIB. O que é que aconteceu de diferente do Brasil para esses países? A China foi explorada pelos investidores, os empresários que tinham dinheiro, a mão de obra. Eu estou usando a mão de obra escrava. Beleza. Às vezes a gente tem que se colocar na situação que a gente realmente se encontra, ser realista. Eu não tenho formação nenhuma, tudo. Eu vou fazer faxina, eu vou fazer limpeza, não há demérito nisso. Eu vou trabalhar mais pesado, eu vou trabalhar num caminhão de lixo, bacana, tranquilo, nós precisamos de tudo, todos esses tipos de pessoas. A China foi humilde nesse sentido, Singapura foi humilde nesse sentido, recebeu os investimentos, só que o governo foi esperto. Ele investiu, porque antigamente o produto da China era de quinta categoria. Hoje é o de alta tecnologia. Os produtos de alta tecnologia vêm da China. Então eles investiram na mão de obra, nas pessoas, e não faltou recurso para isso. No Brasil, eu não vejo perspectiva a médio prazo. Por quê? Porque não está sendo feito isso. Não está sendo investido. Eu digo para você, Rogério, é difícil pegar dinheiro de FINEP, de BNDES, vai lá pequeno, você tem que dar garantia, você tem é provar que você é filho do rei. É difícil. Mas existe um problema ali. Mas é uma barreira, talvez uma tecnologia, desculpa te interromper, a barreira seria a rede mesmo. Né? Então, por exemplo, como é que a gente conseguiu esses projetos? Alinhando com o Regazzi, que é um especialista, com o nosso conhecimento técnico, nosso parque industrial, buscando aqui alinhar com vocês. Então, com a assim, universidade. Com a universidade. Então, assim, se a gente construir um projeto onde tem um alinhamento de empresas pequenas e médias, especialistas pequenas e médias, vocês que são associação de empresas têm um projeto muito bacana. Então, desse jeito, alinhando e trabalhando em bloco, que a gente pode, porque também ficar num pensamento mais positivo, né, Ednei? Lógico, se for ficar aqui falando... Por isso que o brasileiro é criativo, porque a coisa é difícil, ele não desiste nunca. Exatamente. Eu vou pegar a linha de vocês dois, vamos botar na mistura de política e tal. O empresário também está envolvido, tem reserva de mercado. Tem empresário que adora trabalhar com reserva de mercado. Só que ele dá um tiro no próprio pé. É o que a gente falou das empresas. Ele para, exatamente. Aí ele, mas vem um cara lá de fora. Se ele incentiva a competitividade, ele fica melhor. Ele pega outros mercados, ele não vai pensar só no mercado do Rio de Janeiro, ele vai pensar dos outros estados, vai pensar dos países da América do Sul, etc. Não é verdade? Nós temos... E mais, vou te falar mais, que está acontecendo, que é uma discussão que você teve você comentou, né? Que você teve com o pessoal do CREA e do CAL. Isso. E a sociedade, os amigos que eu conheço, estamos trazendo uma questão que já levei para o presidente do CREA, que no Rio de Janeiro nós não temos nenhum problema com o INEA não incorporou isso. Mas você acredita que os órgãos ambientais, CETESB e o LAU de Minas Gerais, que esqueci o nome agora, eles têm umas medidas DN, alguma coisa, eles estão burocratizando a engenharia, exigindo para o estudo de impacto ambiental, seja o que for, ser realizado só por laboratório acreditado, de calibração e ensaio. Gente, o que a gente está falando é engenharia pura.
Exato. Você que vai dizer onde você vai fazer a amostra, onde você vai medição, basta você ter o equipamento homologado, calibrado, um laboratório injeção de engenharia. Detalhe, aí olha o que os caras começam a fazer. O próprio analista, eu não tenho culpa analista. Por isso que a gente tem que divulgar isso. Eu vou exigir a acreditação 17.025. Não existe acreditação na 17.025. Isso é como se fosse a norma de qualidade, mas ligada ao laboratório. Por isso que outra é certificação, 9.001, 9.000 e pouco. E essa aqui é a acreditação, é outro termo, que está metrologia. O que existe é a acreditação no serviço específico, no item tal. E se você fugir aquele item, você não pode mais emitir o laudo acreditado. Como é que você vai fazer laudo acreditado? Você pode ir lá levar o equipamento no Inmetro para você certificar. Não é ensaio. É uma medição. Então, vou dar um exemplo. Medição do laboratório, perfeito. Análise, os laboratórios analíticos pegam as amostras e vão no espectrômetro de massa, que vão lá na balança, beleza. Os laboratórios que fazem análises acústicas de materiais nos laboratórios tem que ser acreditado. Mas no cliente final, lá na ponta, onde o engenheiro tem vazamento de várias outras coisas, tem que ser laboratório para fazer a avaliação de performance de fachada, criar de prédio, mas está acontecendo. Os curraizinhos. Está acontecendo. Quem quiser ser acreditado, legal, mas você não pode impedir o exercício da profissão do engenheiro nem do arquiteto. Esse é um assunto realmente que o CREA vocês deveriam tem que cobrar isso. O governo, a coisa é tão contraditória, porque quando você tem qualquer concurso público a nível federal, etc., eles não dizem nem ser engenheiro, pode ser qualquer um com nível superior com conhecimento ali. Às vezes entram nesse mérito. Como é que você está jogando para o particular, quer dizer, através dos analistas, através de órgãos estaduais? O INEA está fora, que ele não entrou nessa. Impedindo o exercício da profissão, onde um laboratório que tem análise química entra na área da acústica, acredita com equipamento péssimo, no item XPTO, onde a norma tem vários itens, mas ele está acreditado. Quer dizer, utiliza até com propaganda enganosa. Essa lei está no Congresso? Nada, isso está. A CETESB já emitiu, a outra emitiu, já está começando a impedir alguns colegas. Eles estão falando, eu não tive nenhum impedimento até hoje, tá? Não chegou, mas os colegas dos grupos, tem um grupo lá, não a ISO 17.025. Até a terminologia está errada. Não é. Não é ISO. A ISO, a acreditação é no serviço. Gente, não pode. Abre o site do Inmetro, vai na área de acreditação e vê que norma ambiental, ele não pega a norma inteira. Isso é interesse dos laboratórios. Exato, certeza. Por isso. Porque ele já... E detalhe, os próprios associações de acústica estão incentivando a acreditação. Eles são doidos. Porque o laboratório analítico é muito mais poderoso. Ele faz tudo. Todos os agentes, ele vai botar a acústica como um plus, cobrar lá embaixo o valor e vai destruir a acústica e os laboratórios de vibração e os especialistas de acústica e vibração no Brasil, que são a turma da arquitetura e a turma da engenharia. Agora, é uma coisa de maluco. É uma pergunta que fico curioso saber. A tecnologia, por exemplo, as tecnologias de inteligência artificial, as tecnologias atuais, elas estão substituindo muitos profissionais, né? Muitas profissões no mercado, assim, a inteligência artificial está suprindo a necessidade do mercado. No caso da engenharia, obviamente, ela precisa isso não há como interferir diretamente, né? Qual é a opinião de vocês? Para mim, eu acho que cada vez mais um profissional, né, atualizado, né, ele tem que usar a IA como uma ferramenta que complemente o trabalho dele. Então, de maneira nenhuma vai substituir o engenheiro e sim ter ferramentas para auxiliar o trabalho do engenheiro, né? Então, por exemplo, a gente tem o radar acústico, né? Então, é uma inteligência de IA embarcada que vai ajudar nesse monitoramento, automatizando processos, né? Então emitindo alarmes para o engenheiro detectar aquilo, né? Então a gente não precisa mais ficar dentro de uma sala monitorando o equipamento. A IA vai fazer isso para a gente e qualquer sinal de anomalia do sistema, do ruído no caso, a gente vai ser chamado para dar um parecer final. Parecer final. A gente pode falar, Rogério. Olha que interessante. O próprio engenheiro começa a ter mais possibilidades. Usando a IA,
para ele próprio, obviamente, mas fazendo parcerias. A gente recentemente fez uma parceria com o Núcleo de Informática da PUC, o professor Marcos, uma equipe maravilhosa da área de informática, onde que ele traz para a gente, ele traz toda essa questão de inteligência artificial e machine learning, que é aprendizado por máquina, que são coisas muito mais abrangentes, que foge um pouquinho da nossa engenharia, que é aquele negócio, cada macaco no seu galho. Então ele tem condição dessa integração entre a engenharia e a informática da PUC, a gente está nesse núcleo ali, de expandir muito, porque a gente está com instrumentação e automação, nós temos o dado, nós temos que a indústria quer, e ele resolve com a massa de dados, utilizando o IA e utilizando a previsão. Inclusive, quando você fala em IA e Machine Learning, a gente fala na quinta dimensão, que vamos começar a falar. Por que quinta dimensão? Aí, sei lá, tem XYZ, dimensional, tempo, quarto, e quinta é o quê? Você prevê o futuro e vai prever o futuro. Tem a quinta é o metadado. A tecnologia quântica, né? Exato, tá entrando agora, exato. Então, se você analisar, a gente vai prever sim. É aquele efeito borboleta. As variáveis, as máquinas vão aprender e ela vai prever porque as condições dizem que vai acontecer no futuro. Já acontece de certa forma, é a previsão do tempo. Eu vi esse dia um cubo, não sei como que é, eu não sei o nome técnico, né? Sim. Mas é sobre a energia quântica, né? Não, olha que bacana. Na hora que você envolve a PUC, você vai medir o ruído, vai gravar o ponto wave, ele vai dizer quem está falando, o tempo que falou, você vai saber o tempo que aquela fonte existiu naquele momento. O quanto ela... Você não está só incomodado, o quanto está incomodado, e quanto tempo você ficou, e quanto ela faz parte do incômodo em função de outras fontes. Gente, é uma abertura tecnológica muito grande, e a gente está envolvido no Rio de Janeiro. São assim assuntos de total importância e principalmente no nosso foco do Portos e Modais, né? Que são as modalidades de transporte, que são produção de ruídos altos, né? Que é caminhão, é trem, é avião, enfim. E buscar a solução com profissionais como vocês que estão empenhados nisso. Então, para a gente, esse espaço aqui é fundamental para a gente abrir esse espaço para vocês, trazer esse conhecimento, esse assunto, né, para debate. Aquelas pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode entrar no chat aí, fazer depois, fazer as perguntas que a gente depois passa para vocês para responder, né? Para não esquecer também do pessoal se inscrever no canal Portos e Modais, se não for inscrito, né? E se for inscrito, dá o joinha, divulgar, porque a gente está reiniciando esse trabalho. Só que para as pessoas terem conhecimento, nós tivemos o Portos e Aeroportos Modais, que é o modelo antigo que o nosso, o formato antigo que nós fizemos em 2008 na TV Bandeirantes. Era um programa de infraestrutura e logística na TV. Bacana. Né? E agora nós estamos retomando, porque o YouTube tem hoje um alcance muito maior que a TV. Isso. Né? E as pessoas podem participar. A TV você ouve e engole. Seco. É aquilo que a TV fala, você não pode discutir. Você pode discutir na parede, ficar bravo. Na internet, a vantagem é essa. Se você não gostou, você escreve lá, não gostei. Eu gostei muito, incentiva. Né? Tem essa vantagem. Por isso que não pode. E aqui o YouTube é o grande canal nosso. Aquele assunto que a gente estava falando, que é uma coisa que me preocupa muito, me incomoda muito, é o investimento nas mentes criativas que nós temos no Brasil. Como nós falamos, temos muitas mentes criativas, mas infelizmente é o clube do Bolinha. São poucas pessoas que têm acesso ao recurso necessário para isso. Né? Nós temos aqui o Renato Regazzi, que é irmão do Rogério, exato. Que foi do Sebrae, tocou aquilo com trabalhos maravilhosos. Eu conheço de perto, né? Só tem elogios a fazer. É um profissional altamente competente, que eu tive o prazer de ver. O Sebrae é uma referência, né? E o Sebrae, sim, ele é bem plural, ele é bem acessível às pessoas iniciantes, criativas. O Sebrae tem um trabalho bacana que eu admiro bastante. Agora, instituições financeiras no Brasil, eu tenho uma crítica muito, muito grande em cima disso, porque não tem recurso fácil. Não tem. Eu vou
seu projeto. Qual a dificuldade, por exemplo, que a gente está conversando justamente isso, no projeto, recurso. Qual seria o Porque o que acontece? Você tem um projeto maravilhoso, não só eu tenho aqui, mas eu encontro aqui dezenas de pessoas com projetos fantásticos. Sim. Onde que ela pega, onde ela morre? No dinheiro. Agora, o interessante é o seguinte, parece que é algo feito de propósito. Porque quando você tem uma ideia muito boa, o cara que tem dinheiro é aquele oportunista, que ele fica sentado com dinheiro, ele não produz, ele só tem dinheiro. E ele fica esperando a morte dos intelectuais, dos criadores, morte no sentido de chegar e falar assim, você não aguenta tocar isso não, passa para mim, eu toco. Isso é de doer o coração. Porque tem pessoas que trabalham a vida desenvolvendo uma ideia, um projeto. Criou aquilo com trabalho, com dificuldade. E ela se vê na obrigação, por causa da política no Brasil, que não protege essas pessoas. E ela acaba tendo que entregar para o intermediário. Para o cara que explora. Então, essa cultura do urubu, me desculpa o termo, que fica esperando, né, a morte para poder ir lá pegar aquele. É isso que no Brasil a gente tem que mudar. Então, o Portos e Modais não é um programa de passar mão na cabeça de ninguém. Nós vamos dar oportunidade, mas nós vamos aqui colocar com transparência tudo aquilo que incomoda o investidor, o empresário, as pessoas que criam, as pessoas que desenvolvem, né? Porque não é fácil desenvolver nesse país, apesar de que eu volto a dizer, é um país de mentes brilhantes. Correto. E a gente tem essa dificuldade de recursos. Mas agora está numa oportunidade. Em janeiro, pelo menos, estamos numa oportunidade com essas Qual mudanças, oportunidade? abrindo lá a estrada, né? Pelo menos duplicando a estrada aqui. Aqui do Rio de Janeiro? Ali, de certa forma, está tendo essa não, abertura. Não, mas essa crítica minha não é da questão de infraestrutura e logística no Rio, que tem muita coisa para se melhorar. Mas a dificuldade do individual, do pequeno empresário. É como o Ricardo falou, esse tipo de incubadora, essa startup que vocês desenvolveram, é fantástico. Eu já encontrei aqui muitos, porque as pessoas às vezes pensam que aqui é uma startup também de negócio. Ednei, eu estou com um projeto maravilhoso aqui. Que eu arruma um recurso para mim. Meu amigo, eu estou atrás também. Justamente pegando esse... Você traz uma coisa que o pessoal hoje agora está se ligando. A internet, o acesso, o conhecimento. E vão dizer, por que o político não está investindo nisso? Por que ninguém está botando a mão? Você vai valorizar ele, vai valorizar a minha cidade. Gente, não deixa acabar a internet. Ela tem que ser livre. Porque o que acontece? As pessoas falam, mas tem muita besteira na internet. O mundo tem muita besteira. É verdade. Então nós temos que acabar com o planeta. Acabar com a vida. Porque o ser humano tem bom e tem ruim. Sim. Então, a praça... Você pode escolher, né? Isso, mas é o livre-arbítrio. Está na Bíblia. Então, a gente que se prepare, a gente que estude, a gente que se prepare moralmente e de caráter para escolher o que é certo e o que é errado. Perfeito. Porque o mal, meu amigo, o mal está solto. Exato. A Bíblia está dizendo, o mal está solto. Agora eu vou fingir de conta e proibir as pessoas de ter conhecimento? É isso que vai despertar e tirar as amarras das pessoas. Sim. Então é essa liberdade que não podemos perder. A internet, volto a dizer, é importantíssimo que a gente mantenha ela viva. Para que a gente possa sentar aqui, né? E, se tiver gente que não gosta, pode ir lá criticar, tranquilo, né? Mas que a gente possa sentar aqui como numa praça. Sim. Eu sou antigo, né? Eu já tenho 66 anos. Eu, na época, na minha cidade, a praça era redonda. Sim. Então, como que funcionava? Não tinha telefone, não tinha nada disso. Interior de São Paulo, a praça era redonda. Então, ou os homens ficavam parados, e as mulheres andando, e volta. E aí a gente ficava na comunicação. Sim. Ou então, se passava, você, preciso dar um chaveco lá e tal, você ia no contrário, porque aí você bicava. Então, essa era a praça. Onde saía a fofoca, onde saía a maldade, onde saía a bondade, onde saía tudo. Essa é a praça de hoje. Legal. Essa é a praça de hoje. Não, e quem quiser saber um pouco mais
entrar em contato com você, contar com a gente. Isso, e nós vamos deixar aqui depois, vocês passarem, se vocês quiserem falar algum endereço, alguma, para que a gente possa deixar aqui para o pessoal encontrar o trabalho de vocês, né, que tem um trabalho maravilhoso nessa questão da acústica. A gente faz coisa social. Isso. Nós temos aqui também muitas. Nós temos um trabalho, o Conselho não é só de área de infraestrutura e logística, nós temos um trabalho ambiental, né, que nós, em 2022, nós ganhamos como melhor projeto ambiental do Estado, pela FEComércio. Então, a gente lida com comunidades. Bacana. Inclusive, nós estamos tratando com a CAL, que é o Conselho de Urbanismo, uma parceria para a gente fazer um trabalho na Maré. Então, a gente vai ter esse acesso às comunidades. Essas pessoas, quantas mentes brilhantes tem nessas comunidades? Sim. Então, às vezes, eles precisam desse acesso, de ter contato com vocês. Então, a gente deixa o endereço aqui, e você quiser ter mais conhecimento sobre essa questão de acústica, poluição sonora, de engenharia mecânica, então, dessa startup, com projetos, com ideias, que vocês, de repente, podem ajudar você a conseguir o recurso para implantar o teu projeto, coloca o endereço aqui, acessa, né, e vai ser feliz, com certeza. Com certeza. Né? Mas beleza, eu estou muito feliz por receber vocês aqui. Obrigado. Eu tenho certeza que é o primeiro de muitos encontros que nós vamos fazer, trazer outros temas, ou nesse tema desenvolver, ver as conquistas que a gente vai tendo agora durante o decorrer, né? O ano que vem nasceu um ano que a gente sempre bota fé, né? Um ano novo vai ser diferente. Vai. Mas vamos lá, Rogério, suas considerações finais aí pra gente. Bom, muito obrigado por ter chamado a gente, né? Porque essa questão de modais está em pauta, né? A gente, futuramente, o próximo modal vai ser o VTOL. Vai estar todo mundo andando de drone para um lado e para o outro. Com certeza. As entregas vão ser feitas. Temos que prever também esses caminhos, essas modelagens, essas redes de vigilância, para não aumentar o ruído da cidade, porque é uma questão que veio e vai vir, e não tem volta, tá certo? E vamos ver se a gente, próximos assuntos, né, a gente trabalhe esses pontos específicos, trazendo aí os comentários do pessoal da internet, né, aproveitando que está livre-arbítrio, né? Com certeza. E vai dizer, eu gostaria de saber até os construtores, quem está investindo, né, em retrofit, investindo em novas construções, entender e a gente passar tecnicamente as normas e como você pode solucionar esses problemas. Ótimo. Obrigado. Eu também tenho a agradecer, né? Foi muito interessante esse bate-papo aqui, deixar a nossa disponibilidade, deixar que a gente tenha confiança aí no Brasil e acreditar que esses projetos em rede, né, que esses projetos colaborativos que seja um caminho para a gente superar os grandes desafios que a gente tem na inserção das tecnologias, nos desenvolvimentos a mercado, né? Então a gente coloca aqui nossa disponibilidade a você de estar implementando aí junto com o seu projeto, tentar trazer tecnologias agregadoras, né, que possam trazer esse recurso, né, de fora aí que a gente está buscando. Já vou procurar o Ricardo. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer, foi enriquecedor, né? Muito conhecimento, um papo agradabilíssimo. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também vai gostar bastante. Teremos novos encontros, como eu disse, com outros temas ou esse, e para a gente dar sequência nesse trabalho. E oportunidade a todos. Eu quero agradecer a todos, volto a dizer, se inscreva no canal Portos e Modais, dá o seu joinha, divulga para os amigos para que a gente possa, esse é o terceiro programa dessa nova retomada nossa, então para que a gente retome e cresça e possa ser uma voz, né, na infraestrutura e logística do Brasil. Beleza? Fico com Deus, até o próximo.